vou passar de forma geral algumas coisas sobre o que fiz, o que estou fazendo e o que o futuro espera. Eu sou biólogo, sou praticamente um paranaense, embora tenha nascido em São Paulo. Vim para cá com 2 anos e fui morar na roça. Trabalhei na roça até os 25 anos. Fiz biologia aqui na Universidade Estadual de Londrina e para dar conta de fazer isso tudo, eu fazia balaio, cestas e vendia na beira da estrada. Isso para comprar roupa, calçado e meus materiais. O fato é que eu, nessa época, estou falando então da década de 60 e depois 70, então durante esse tempo amassamos muito barro, porque morávamos a 14 quilômetros de Biporã. E vimos, quando chovia, vimos a pé, porque não tinha asfalto. E voltávamos a pé. E quando não chovia, a gente vinha e voltava de ônibus. Então a luta foi por aí. Estudávamos sempre à noite. Mas o que mais importa é o seguinte: eu tive uma professora, duas professoras negras, eram gêmeas, professora Clementina e professora Catarina. Elas chegaram na escola, nós fomos para a beira da estrada esperá-las, porque viriam duas professoras, mas nós não as conhecíamos. Era a primeira vez que vínhamos naquela escola de beira de estrada, a 14 quilômetros de Biporã. Havia duas vendas e essa escola. Fomos para a beira da estrada esperar pelas professoras. Eu tinha 7 anos, nunca tinha entrado numa sala de aula. Então, o ônibus parou, desceu lá 10, 12 pessoas e nós não identificamos que tivesse as duas professoras que viriam. Como a gente não conhecia, cadê as professoras? Cadê as mulheres? Mas engano nosso. Na medida em que as pessoas foi deixando o ponto de ônibus, na verdade, então, onde tinha essas duas vendas, o ônibus parou, as pessoas foram se dispersando pela estradinha que dava na escola e seguia para os sítios em frente. Aí duas pessoas voltam, olham para nós e falam: vamos, crianças, nós somos as professoras. Poxa, por que nós reconhecemos? Porque eram negras. Em 1957, é o ano do qual eu estou falando, não havia professor negro. Negro era empregado, era colhedor de café, rachador de lenha, derrubador de mato, retireiro, cuidador de gado, menos intelectual. E aí uma delas pega na minha mão, a professora Clementina, e pega na mão de uma outra menina chamada Cecília, e fomos até a escola. O que aconteceu é que foi um burburinho danado naquela comunidade, principalmente nas duas vendas, onde todos se reuniam, porque eles não acreditavam, né? Como é que duas negras poderiam ser professoras? Será que elas dariam conta? Será que elas sabiam alguma coisa? E eu fiquei com isso na cabeça até 4 anos atrás, porque hoje eu tenho 69 anos. Então, com 65 anos, eu decidi escrever essa história, porque eu achei isso incrível. Esse racismo, né? E um racismo latente, e um racismo explícito também, né? E nós, crianças, me lembro que minha mãe, meu avô, eles discutiram com outros, porque a cor da pele não queria dizer nada. Então a minha família tinha sensibilidade, não tinha esse racismo. Então você veja bem, né? Isso me motivou a escrever o último livro, que é um romance com 700 e algumas páginas, que chama Pedras, Paus e Pétalas. Essa foi a motivação.
Esse livro é um romance. Ele, então, ele é escrito nas décadas, ocorrências das décadas de 50 e 60, principalmente, e é um menino que escreve, é um menino que vai lembrando. Esse menino sou eu. Ele vai lembrando como essa lembrança que eu tenho, que é a motivação para iniciar a história. E eu procurei ler bastante quais eram e quais são ainda, né, os problemas de preconceitos raciais mais recorrentes, mais frequentes e recorrentes. Estudei durante 3 anos este tema, debruço sobre então o tema, e aí a trama é minha, mas os fatos, muitos e muitos, são fatos reais, são fatos verdadeiros. O que dá então esse livro, né, parrudo aí com 700 e tantas páginas. Neste romance tem amor e ódio. O ódio são as pedras e os paus. E o amor são as pétalas. Fisicamente, Pedras e Paus está imortalizado na capa do livro, que é uma via férrea. Porque essa história acontece quando a ferrovia está em construção, em boa parte da história. E por que a via férrea também? Porque a professora Clementina e a professora Catarina, negras, em 1957, eram gêmeas, foram deixadas na casa de um cortador de lenha da empresa que constrói a ferrovia. Eles não tinham filhos, eles ficam com as duas negrinhas, elas crescem, a despeito da família, que não aceitam como uma família branca iria cuidar, né, de duas negrinhas. E elas, em Ourinhos, elas estudam, e quando a ferrovia está aí por Apucarana, a Arapongas, Apucarana, Mandaguari, elas concluem o ensino médio, vêm para Ibiporã e elas se tornam professoras em Ibiporã, aonde então eu tive o privilégio de ter sido aluno das duas. Como não escrever essa história, né? Por isso, pedras, paus e pétalas. Então, as pedras fisicamente pode ser a brita, né, desta linha férrea, os paus, os seus dormentes, fisicamente falando, né? As pedras e os paus é o sofrimento, e as pétalas, né, que está no título desse livro, é o que deu certo. É a esperança, é o preconceito que foi vencido, é a demonstração da capacidade das duas, né, que tiveram e demonstraram a todos daquela comunidade que eram capazes e que a cor da pele é uma bobagem, não é? Como estamos num momento hoje, em tempos bicudos, muito difícil, com preconceitos e mais preconceitos, né, às nossas voltas, e a mídia tratando disso, e as pessoas falando sobre isso, é um tema atual, né, e tão recorrente ainda. Esse é o meu quarto livro de literatura brasileira. O anterior chama-se Travessia. É uma história longa, aonde imigrantes italianos, principalmente, deixam a Itália com suas esperanças e dores, deixam o país num momento de alta pobreza. Estou falando de 1890, então do outro século atrás, 1890. Tomam navios e navios e navios e navios, muitos, né? E chegam ao Brasil, ou então vão para a Argentina, ou vão para o Uruguai, ou vai para a América do Norte. Mas o meu bisavô veio para o Brasil. Com a história dele na cabeça,
Então ele me deu a inspiração e eu procurei ler aí durante mais ou menos 3 anos sobre a imigração, e é um livro com um pouco mais de 600 páginas, também é um romance. O segundo, o anterior, é o livro de causos e contos, são 60 causos e contos, chama Cheiro de Chuva. E o primeiro chama Da Cor da Terra, é um livro com 24 contos ou causos. Por que que eu resolvi escrever, né? Embora biólogo e doutor em botânica. Eu fiz biologia na universidade, dei aula há muito tempo, em cursinhos, em colégios aqui, enquanto era estudante. Depois eu ganhei uma bolsa de estudos por concurso, fui do CNPq, fui a Manaus, onde eu morei por 5 anos e meio e fiz meu mestrado e meu doutorado na área de botânica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Me doutorei e fui professor durante 2 anos e meio na Universidade Federal do Amazonas. Depois fiz concurso aqui e retornei a Londrina. A partir de 81 fui professor até 2013. Então, somando tudo isso, né, fui docente por 45 anos, porque eu comecei a dar aula com 18 anos numa escola rural, na mesma escola onde a professora Clementina me ensinou, me alfabetizou, eu me tornei professor nessa escola com 2 períodos de aula. Aí eu me tornei professor lá e fazia cestas e balaios durante os sábados e feriados e, e me tornei professor nessa condição também. Volto para Londrina, de Manaus, e, como falei, fica até mais ou menos meados de 2013. Mas um pouco antes de me aposentar, que me aposentei em 2013, nesse período aí, eu queria ter uma outra coisa intelectual para fazer. E eu falei assim, não, eu preciso me envolver, porque a depressão bate às portas, né, se você não tomar cuidado. Então eu começo a escrever um pouco antes de 2013. Em 2010 eu publico o primeiro livro de causos e contos, Da Cor da Terra. Depois, em 2013, 14, eu publico Cheiro de Chuva, com 60 contos. Depois, Travessia, em 2015, é o primeiro romance. E agora, recentemente, no último maio, eu publiquei Pedras, Paus e Pétalas.